Bom, a minha formação é em artes visuais, aí depois eu busquei mais algumas formações complementares, né, em história da arte, arte terapia, mas eu sempre gostei muito da linguagem cinematográfica. Desde criança eu morava numa cidade que só tinha um cinema, um pouco afastada de São Paulo, e gostava de pegar as sinopses dos filmes, né? Pegava de domingo, pegava o jornal desde criança, eu recortava os filmes que eu queria um dia assistir, ia colecionando essas informações, né? Sempre me interessei pela linguagem. E depois, com a minha formação em artes visuais, pude usar um pouco dessa minha vontade, né, de compartilhar os saberes sobre cinema, a fruição, né, pelo cinema com outras pessoas, né? É uma oportunidade. Eu havia acabado de mudar para Mariporã, eu estava há pouco tempo aqui e eu queria fazer algum tipo de atividade cultural na cidade, promover, né? Aí com a ajuda do Maurício, né, com a sua ajuda, nós fizemos um festival que durou 4 meses e o objetivo era apresentar alguns filmes clássicos, né, desde o início do cinema, o Georges Méliès, até 1959, que a gente encerrou com o Fellini, com o filme do Fellini. Então foi uma oportunidade de promover algum evento na cidade que abordasse essa linguagem, né? Foi bem interessante, chamava-se Diálogos com o Cinema, né? Que era sobre a linguagem cinematográfica ao longo de algumas décadas e foi bem interessante, uma experiência boa. Era bem variado o público, né? Naquela ocasião eu conheci algumas pessoas que atuam na cultura aqui da cidade, né? Que eu tenho amizade até hoje, que estavam lá. Então foi um momento interessante, né? Quem sabe a gente repita em algum outro momento, né? Falar em cinema, né? Qual sala hoje que você frequenta? Em São Paulo eu acabo sendo bem repetitiva, né? Quando eu vou ao cinema em São Paulo, normalmente eu vou no Itaú, né? Que era o Unibanco, na Rua Augusta, é o que eu mais gosto de frequentar, é o meu predileto, assim, né? Mas acabo indo pouco, menos do que gostaria, mas é onde eu acredito que tem, assim, a oportunidade de você assistir filmes que não estão no circuito comercial. Então eles ainda oferecem um número expressivo de filmes nesse sentido, né? Que saem um pouco do lugar comum. Fala, como é que você trabalha, né? Fala um pouco aí das suas experiências com a linguagem cinematográfica em sala de aula. Em relação à linguagem cinematográfica, em geral eu escolho um ano para tratar mais aprofundadamente sobre ela, né? Então esse ano, nos últimos anos eu tenho trabalhado mais no 7º ano. A questão da história, do cinema, das profissões ligadas ao cinema, tenho reservado para o 7º ano. Eu fico com os alunos normalmente do 1º ao 7º ano, então eu acompanho essas turmas durante 7 anos. E aí no 7º ano eu reservo um tempo para falar sobre animação, para experimentarmos algumas coisas de stop motion, algumas experiências com animação e também para conhecer um pouco da linguagem. Apresento o início, falo sobre Méliès, sobre os irmãos Lumière, apresento trailers, algumas coisas dos clássicos. É muito difícil você exibir um filme inteiro numa aula. Nossas aulas são muito corridas, né? Muito curtas, são 45 minutos. Então, em geral, eu trabalho com trechos de filmes, ou um trailer, ou um trecho, e outro tipo de material audiovisual. Eu gosto muito de trabalhar com as animações do Animamundi. Então, hoje em dia, elas estão disponíveis, né, no YouTube. Então, todo ano eu sempre seleciono algumas animações do Animamundi, também exibo. E também videoclipes, né, videoclipes que usam bem essa questão do audiovisual, que são interessantes para abordar algum assunto. Eu também gosto bastante de utilizar em todas as séries. Trechos, às vezes documentários, trechos de filmes. Vou um pouco por esse caminho. Exibir o filme todo já é um pouco mais difícil, porque como essas aulas elas são fragmentadas, então do 1º ao 5º eu só tenho uma aula por semana, então uma semana eu acho muito tempo para o aluno começar aquela obra e terminar ali uma semana depois, né? E às vezes 2 semanas depois, dependendo do tamanho do filme. Então eu opto por obras menores que eu possa, na mesma aula, já conversar, fazer uma reflexão, propor alguma atividade em relação àquele material. E passa um exemplo prático pra gente aí, né? Que foi entender como que é esse trabalho. Então, trabalhar, né, com a garotada. Sim. E aí dali você vê que alguém já despertou um outro interesse para continuar a estudar mais o cinema. Olha, tem várias experiências, assim, eu já tive, em alguns anos eu fiz um festival de videoclipes, né? Nos últimos anos eu tenho feito, mas fiz durante vários anos. E era interessante porque foi um pouco antes de ter essa facilidade que hoje existe com o celular. Então eles tinham que preparar o videoclipe, filmar tudo, né? Tudo sozinhos. Tinha uma orientação prévia, mas eles faziam sozinhos, né? E eu me lembro de uma aluna falar, professora, ela
foi atrás de todo o material, todos os recursos, 8º ano. E ela falou que tinha gostado dessa parte da produção, né? E ela era uma aluna que dormia muito em sala de aula, ela estava sempre dormindo. E ela falou, ela foi até atrás de uma Brasília, né? Uma Brasília que ficou estacionada, onde eles filmaram, né? Fingindo que estavam dirigindo. E ela gostou de fazer a produção. Ela falou, nossa, professora, eu adorei fazer isso daí, né? Produzir. Aí eu falei, eu achei muito interessante, né? E alguns alunos que, a maioria dos meus alunos eu acompanho nas redes sociais, eles me adicionam. E aí alguns fazem faculdade de artes, né? Alguns fazem para a área da arquitetura, que é uma área semelhante à arte, mas dá dinheiro, dá mais dinheiro, né? Aí acabam optando pela arquitetura ou design. Aí eu acho que isso é interessante, né? Significa que em algum momento a sua aula foi interessante, despertou interesse até para abraçar as artes como uma profissão, né? Então tem esses exemplos, assim. Obrigado.